As primeiras horas da manhã em Pequim foram sacudidas por uma comoção rara até mesmo para os padrões frenéticos da indústria do entretenimento chinês. Às 6h45, uma fila extensa de viaturas se aproximou da sede da Polícia Federal, quebrando o silêncio frio do amanhecer. Entre os carros blindados, uma figura conhecida, mas irreconhecível diante das câmeras, saiu com passos vacilantes. Song Yiren, atriz celebrada, ícone juvenil, rosto de grandes campanhas publicitárias, aparecia agora pálida, com os olhos fundos e a respiração curta, uma mulher à beira de um colapso. Os flashes se acenderam como uma tempestade de luz, enquanto repórteres se acotovelavam, gritando o nome dela. Ninguém esperava ver, naquele estado, principal testemunha do caso que há meses dominava manchetes e inflamava debates online, a morte ainda envolta em mistério de Yimenglong. Desde o anúncio oficial, meses antes, de que Yimenglong havia morrido após uma queda fatal de um edifício alto, as explicações fornecidas pelas autoridades nunca convenceram totalmente o público. A hipótese de acidente parecia, no mínimo, insuficiente. Diversas inconsistências emergiram quase imediatamente. Câmeras de segurança com 11 segundos apagados, vizinhos que relataram ouvir discussões abafadas pouco antes da queda, mensagens sumidas do telefone do ator exatamente no período crítico. A imprensa, embora contida pelas autoridades, alimentou discretas suspeitas, e fãs do ator iniciaram petições para reabrir o caso. Hoje, com a chegada de Song Yiren à delegacia, algo mais profundo definitivamente parecia prestes a emergir. Fontes internas relataram que, assim que foi levada à sala de interrogatório, Song Yiren começou a tremer de forma incontrolável. A equipe médica foi acionada 2 vezes antes de o depoimento sequer começar. Quando finalmente conseguiu se sentar, apoiada por 2 agentes, a atriz encarou o gravador e murmurou a frase que marcaria o tom de toda a investigação dali em diante: "Vocês não entendem. Eu nunca quis me envolver. Mas ele controla tudo." O silêncio que se seguiu foi cortante. Os investigadores, já acostumados a respostas evasivas de celebridades pressionadas, perceberam instantaneamente que aquelas palavras vinham de alguém que carregava há meses de medo, culpa e vigilância constante. A morte de Yimenglong, que oficialmente permanecia classificada como acidente, ganharia agora uma dimensão completamente nova. No depoimento inicial, Yiren afirmou que vinha recebendo, mais de 3 meses antes da tragédia, mensagens cifradas, convites estranhos para reuniões em hotéis discretos e pressões veladas para influenciar determinadas decisões de carreira de Yu. Ela descreveu um padrão de intimidação tão sofisticado que, segundo suas próprias palavras, não parecia apenas uma pessoa comandando, mas um sistema inteiro. Quando questionada sobre a origem dessas ordens, Yiren hesitou por longos segundos, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Após recuperar o fôlego, ela pronunciou algo que ninguém na sala esperava ouvir: "Ele nunca fala diretamente. Ele nunca aparece. Sempre usa alguém. Sempre." Apesar da fragilidade extrema, suas palavras eram precisas e carregavam o peso de alguém que vinha guardando um segredo enorme. Os investigadores imediatamente entenderam a gravidade da afirmação. Um silêncio se instalou enquanto um dos delegados perguntava quem seria esse ele. Yiren não respondeu. Apenas apontou, com a mão trêmula, para um dossiê fechado sobre a mesa, o mesmo dossiê que, segundo fontes, continha informações sobre um magnata internacional cuja fortuna estimada ultrapassava 400 bilhões de dólares. Na comunidade empresarial global, poucas figuras despertam tanto fascínio e especulação quanto esse magnata invisível. Seus negócios se estendem por tecnologia, infraestrutura, finanças e, discretamente, entretenimento. Apesar da influência colossal, quase nada se sabe sobre sua vida pessoal, e nenhuma imagem recente dele circula publicamente. Nos corredores do poder, porém, ele é conhecido como um estrategista implacável, alguém que prefere operar nas sombras, afastado dos holofotes. Sua ausência física sempre foi interpretada como sinônimo de prudência. Mas agora, na narrativa emergente do caso Yimenglong,
ganhava um novo significado, o de um possível mandante. Contudo, as ordens desse homem nunca chegam diretamente aos envolvidos. É aqui que entra a figura que os investigadores passaram a chamar de um mensageiro. Até aquele momento, pouco se sabia sobre esse intermediário. Acreditava-se que seria apenas um agente administrativo, talvez um executivo de segundo escalão. Mas as palavras de Song Yiren transformaram completamente o cenário. Segundo ela, o mensageiro era quem comunicava, ordenava e executava as vontades do magnata. Ninguém jamais falava com o verdadeiro chefe. Era sempre ele, a sombra dentro da sombra. Quando Song Yiren descrevia o mensageiro, sua voz falhava como se cada palavra a ferisse. Ela falou de encontros marcados em ruas movimentadas, onde um carro preto estacionava ao seu lado e uma mão estendia um envelope lacrado. Falou de chamadas que nunca duravam mais de 20 segundos, sempre com frases curtas, diretas, sem espaço para questionamentos. Ele dizia apenas o necessário. O necessário sempre significava que eu não tinha escolha. Quando um investigador perguntou se o mensageiro havia feito ameaças diretas, Yiren apenas sorriu de forma amarga. Ele não precisa ameaçar. As pessoas que trabalham para ele desaparecem sem deixar vestígios. Nesse instante do depoimento, os agentes abriu uma pasta contendo fotografias do suspeito. Ao ver a primeira imagem, Song Yiren recuou como se tivesse levado um choque. Roubou a cadeira, bateu contra a parede e começou a gritar. Foi preciso segurar seus braços para impedir que se machucasse. A equipe médica correu novamente, aplicando um sedativo leve. Mas antes de fechar os olhos, ainda em pânico, ela repetiu a frase que ficou ecoando pela sala: "Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele vai destruir vocês também." A notícia do colapso se espalhou rapidamente pela imprensa que aguardava do lado de fora. Em poucos minutos, hashtags ligadas ao caso explodiram nas redes sociais. Alguns sites chegaram a publicar que a atriz havia confessado participação na morte, algo totalmente falso, mas que ajudou a inflamar ainda mais o caos. Outros especulavam que o mensageiro já teria tentado fugir do país, informação igualmente não confirmada. A verdade é que, naquele momento, ele estava detido em uma sala isolada a poucos metros de Yiren, aguardando o início de seu próprio interrogatório. Enquanto isso, dentro da delegacia, investigadores enfrentavam um dilema ético e estratégico. O depoimento de Yiren, embora cheio de emoções e lacunas, apontava pela primeira vez para uma possível conexão entre a morte de Yimenglong e uma rede de poder muito maior do que se imaginava. A queda do ator, descrita nos relatórios oficiais como acidental, poderia ter sido apenas a face visível de uma operação cuidadosamente orquestrada. O comportamento da atriz, medo, colapso, hesitação, era típico de alguém que havia sido controlado por meses. A sala de comando da investigação começou a vibrar com a possibilidade de que um crime havia sido camuflado como acidente. Documentos até então considerados irrelevantes foram reabertos. Registros financeiros foram cruzados novamente. Avançou-se na possibilidade de infiltração em empresas de fachada ligadas ao magnata. Um delegado veterano comentou com discrição, enquanto revisava páginas marcadas com anotações antigas: "Se isso tudo for verdade, estamos lidando com alguém que move peças globais como quem joga xadrez no escuro." No final daquela manhã caótica, Song Yiren já havia sido encaminhada a uma ala médica especial e os investigadores preparavam o interrogatório formal do mensageiro. Um dos analistas encontrou algo que gelou o sangue da equipe. Em documentos codificados interceptados meses antes, documentos que haviam sido descartados por falta de contexto, aparecia repetidamente um nome de código. Não era o nome do magnata, era algo mais simbólico, quase ritualístico. Assinatura silenciosa de poder. Um título de alguém que desenha destinos à distância. Era a primeira pista clara da alcunha que se tornaria central para a segunda parte da investigação. O analista levantou o papel, olhou para o chefe da operação e disse, quase sem voz: "Acho que encontramos como ele é chamado entre os subordinados." O delegado aproximou-se, deu a palavra e sentiu o impacto imediato. Naquele instante, compreendeu que dali em diante a investigação mudaria de patamar.
e que tudo o que havia sido considerado até então, acidente, coincidência, mal entendido, cairia por terra. A morte de Yimenglong deixava de ser um caso isolado e se transformava, oficialmente, na ponta de um iceberg de proporções inimagináveis. E assim, a primeira parte desta reportagem se encerra com o eco silencioso dessa descoberta. Um nome ainda não revelado ao público, que os investigadores agora repetiam com cautela e temor crescente. A alcunha do magnata invisível de 400 bilhões começava, pela primeira vez, a emergir das sombras, e prometia reescrever tudo o que sabíamos sobre a morte de Yimenglong. Quando os investigadores finalmente abriram o arquivo codificado que emergira no final do primeiro dia, o ambiente na sala pareceu mudar de temperatura. O termo repetido ao longo das páginas, uma palavra seca, quase clínica, parecia pulsar como um coração oculto por trás de toda a trama, o arquitetor. Era assim que o magnata invisível de 400 bilhões era chamado entre seus subordinados. Não um chefe, não um investidor, não um mandante, mas um construtor de destinos, em que projetava realidades inteiras sem jamais sujar as mãos. Com essa descoberta, a atenção da força-tarefa voltou-se imediatamente ao interrogatório do homem que servia como elo físico entre o poder absoluto e as engrenagens humanas que o executavam, o mensageiro. Ele permaneceu sentado, imóvel, enquanto a gravação iniciava. Durante horas, recusou-se a comentar qualquer pergunta. Parecia perfeitamente treinado para resistir a qualquer técnica de pressão. Mas quando ouviu os investigadores pronunciarem o codinome arquitetor, seu olhar tremeu de modo involuntário, e foi o suficiente. A mudança psicológica foi lenta, mas perceptível. O mensageiro começou a falar em frases desconexas, como se lutasse contra um condicionamento interno. Admitiu, enfim, que na noite em que Yimenglong morreu, havia recebido ordens para intensificar a pressão sobre o ator, que se recusava a assinar um contrato vinculando sua imagem a uma das empresas que compunham o império do arquitetor. As instruções eram simples: persuadir, intimidar, se necessário fragilizar emocionalmente. Ele não ia ceder, murmurou o mensageiro, e isso criava problemas. Questionado se havia estado fisicamente no local da morte, o intermediário apenas balançou a cabeça, deixando escapar uma risada amarga. Ele nunca permite que eu me exponha tanto. Eu apenas preparo o terreno. Então, inclinou-se sobre a mesa, com um cansaço que parecia acumulado ao longo de anos. Completou: a queda não deveria ter acontecido daquela forma. As coisas saíram do controle. Investigadores pressionaram por detalhes, mas ele permaneceu em silêncio. Ainda assim, era a primeira confirmação de que o acidente poderia ter sido o resultado de uma operação mal-sucedida, ou algo pior. Enquanto isso, Song Yiren, mantida sob proteção, se recuperava lentamente do colapso. Depoimentos fragmentados começaram a ser cruzados com registros financeiros, trocas de mensagens e padrões de movimentação do mensageiro nas semanas que antecederam a tragédia. Tudo apontava para uma rede de coerção que ultrapassava qualquer lógica de conflito pessoal. O arquitetor, aquele nome agora sussurrado pelos corredores da investigação, surgia como o responsável pelo desenho final do destino de Yimenglong, um desenho que havia custado a vida do ator. A imprensa, intuindo que algo monumental se aproximava, pressionava por informações. As autoridades mantinham sigilo absoluto. Vazamentos anônimos, no entanto, alimentavam teorias sobre a identidade real do arquitetor. Alguns diziam que era um gigante da tecnologia, outros, um financista com conexões globais. Havia ainda rumores de que possuía operações clandestinas dentro da própria indústria do entretenimento, manipulando contratos, carreiras e reputações como peças de um tabuleiro. O mensageiro, em seu último trecho de depoimento antes de exigir assistência jurídica, deixou escapar a frase que se tornaria a mais citada nas manchetes daquela semana: "Vocês acham que podem pará-lo? Ele antecipa cada movimento. Ele constrói caminhos dentro dos caminhos." Era essa a essência do arquitetor, alguém que não reagia ao mundo, mas o moldava. Com essas informações,
A força-tarefa iniciou uma série de mandados judiciais envolvendo empresas satélites, contas no exterior e servidores criptografados. As primeiras apreensões revelaram contratos firmados sob coerção, pagamentos suspeitos e trocas de e-mails codificados que reforçavam a hipótese de que a morte de Yimenglong fora o ponto culminante de uma disputa muito maior, e não um simples acidente. A cadeia de influência mostrava-se tão vasta que alguns investigadores admitiram, em off, que poderiam estar lidando com o maior caso de manipulação corporativa e criminal das últimas décadas. Ao final da semana, o relatório preliminar consolidou aquilo que muitos temiam: havia elementos suficientes para reclassificar o caso de Yimenglong como morte suspeita. Forte indício de interferência externa. O nome do arquitetor, embora ainda sem identidade revelada, figurava agora como o principal foco de investigação internacional. A reportagem encerra esta segunda parte da investigação com a constatação de que a queda de Yimenglong não pertence mais ao território das tragédias inexplicáveis, mas ao labirinto calculado de um império subterrâneo. O arquitetor, o magnata invisível, o mestre da pressão silenciosa, emergiu das sombras, e seus primeiros rastros começam a ser expostos. Se a verdade completa vier à tona, o caso poderá se tornar o maior terremoto político e econômico já visto na indústria do entretenimento asiático. E, para muitos, essa revelação é apenas o início.